Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no canal e eu tô muito feliz de estar aqui novamente gravando pra vocês. E hoje o vídeo é aquele vídeo que eu gosto muito de trazer, falando sobre Deus, falando sobre a palavra de Deus, experiências que eu tenho com Deus. Hoje eu vim trazer mais uma experiência que eu tive com Deus, ainda tô tendo, e compartilhar com vocês aqui. A gente tá aprendendo junto sobre a palavra de Deus. Cheguei agora do trabalho, eu pensei, né, vou gravar, já queria há um tempo já falar sobre isso, e por que não gravar? Eu nem sequei meu cabelo, tá bem frio hoje tá fazendo 7 graus aqui na cidade, devia ter secado meu cabelo, mas depois eu seco. Primeiro eu quis gravar aqui, enquanto ainda tá dia e a iluminação tá boa. O que eu quero trazer aqui hoje, quero falar sobre ansiedade. Por que sobre ansiedade? No final do ano passado, eu tive uma crise muito forte de ansiedade, mas eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Eu achava que eu tava passando mal, mas eu achava que eu tava tendo outra coisa, que vocês já devem imaginar o que eu pensei. Porque os sintomas que eu tinha, eu nunca pensei que fosse ansiedade. Eu tava com um aperto no peito, sabe? E eu tava muito agitada. Já fazia um mês que eu tava sentindo isso, sabe? Só que nesse dia piorou tanto que eu não aguentei, tive que ir pra emergência. Fiquei um mês sentindo esses sintomas, não queria falar nada pro meu marido, porque eu tava com medo de contar pra ele e ele com certeza me levar pro médico e eu acabar descobrindo alguma coisa, não sei. Só que chegou num ponto assim que a crise foi tão forte que eu pedi pra ele, tive que contar pra ele, ó, tô sentindo isso, preciso que você me leve pro médico. E pra eu pedir pra ir no médico, gente, é porque realmente eu não tô aguentando mais. Aí meu marido me levou pro médico e, como eu falei, eu não sabia que era crise de ansiedade. Eu só tava com aquele medo que fosse uma coisa mais séria e uma inquietação, uma agitação, e não imaginava que minha pressão tava subindo. Quando eu cheguei na emergência, o médico aferiu minha pressão e, gente, eu não tenho pressão alta, não tenho. Muito pelo contrário, minha pressão é super baixa. E minha pressão tava 20/10. Pra quem tem pressão baixa, né? Na hora ali eu me assustei. Eu recebi a medicação ali pra controlar minha pressão. E também ele me deu um outro remédio, porque ele falou pra mim que eu tava tendo uma crise de pânico. Não era nem uma crise de ansiedade, eu tava tendo uma crise de pânico. E voltando, né, àquele dia, realmente, o que eu tava sentindo era um medo absurdo, que fosse acontecer alguma coisa. Hoje eu entendo mais, assim, né, entendo melhor que foi uma crise de ansiedade. Eu lembro que foi finalzinho de dezembro, quase Natal. Hoje eu entendo que é uma crise de ansiedade e o que são os outros sintomas, né, que são bem parecidos. E eu recebi a medicação para controlar a minha pressão, para voltar ao normal. E eu fiquei em observação lá por 1 hora até minha pressão normalizar. E vim para casa. 3 dias depois, aconteceu de novo. O médico aferiu minha pressão e a pressão estava 18 por alguma coisa. Ainda estava muitíssimo alta. Foi outro médico, né? Ele constatou realmente que era ansiedade mesmo. Minha pressão tava bem alta, mas não era nada do que eu tava pensando, era a crise de ansiedade mesmo que tava fazendo com que eu tivesse esse pico de pressão mais alto, sabe? Aí ele trocou meu medicamento, porque o médico lá do plantão me deu um medicamento. E esse médico que aferiu minha pressão 3 dias depois, ele trocou o medicamento para que eu tomasse um remédio controlado mesmo para ansiedade, né? Que daí eu não fui no plantão, eu consultei com o médico mesmo. E é o remédio que eu tô tomando até hoje. Então, assim, depois daquele dia que ele trocou meu remédio, nunca mais eu tive crise. Nunca mais. Então, realmente, assim, ele averiguou que era crise de ansiedade e pediu que eu tomasse esse remédio, né? E depois de 6 meses que eu voltasse a consultar para ver o que ele faria, né?
se ia manter o remédio ou eu ia aos poucos, né, fazendo o desmame desse remédio. A partir daquele dia, pensa, gente, eu tinha um medo absurdo de fazer exames, porque eu achava que eu fazendo os exames de sangue, exames médicos, né, de rotina, que a gente tem que sempre fazer, e eu ia ter alguma coisa. E esse médico que me deu o remédio, ele pediu uma lista de exames, acho que mais de 20 tipos de exame para eu fazer, para eu constatar que eu não tinha nada, nenhum problema do coração, sabe, de tudo. Ele pediu um check-up geral para mim, pediu vários exames para fazer de esteira, pediu um outro exame mais completo, que eu fiquei 24 horas com um aparelhinho para marcar a minha pressão, para ter uma média de quanto que seria a minha pressão arterial. E eu fiz todos os exames. Eu fazia 4 anos que eu não fazia exame nenhum de rotina, porque eu tinha medo. Porque até então eu não sabia que eu tinha ansiedade. Então, olha quanto tempo que eu já tenho e não sabia. 4 anos sem fazer exame é muito sério, né? Eu pensei, né? Vou ter que fazer, não tem outro jeito, eu preciso fazer. Eu tinha tanto medo de fazer exame que no dia que eu fui fazer, eu fiquei um pouco nervosa. E eu fiz todos os exames de sangue, fiz os exames de coração, esteira, fiz esse mapeamento da minha pressão 24 horas, que eu fiquei com um aparelhinho no meu braço. Eu fiz tanto exame que vocês não têm noção, e eu não tenho nada. Foi tudo da ansiedade que causou esse pico de pressão alta, né? Todos esses anos que eu não fiz exame, então eu acho que eu já tinha ansiedade, mas, né, um pouco menos do que eu tive agora, né? Que me faziam eu ter medo de fazer exame, sabe? Medo de qualquer coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com tudo. Uma preocupação excessiva, eu digo assim, uma preocupação fora do normal comigo, principalmente com meu filho. Ter preocupação é normal, mas tudo que você tem preocupação em excesso não é normal, gente. Se você tem algum tipo de preocupação que passa do normal, tem que ver. Eu demorei para ver, sabe? Foi preciso acontecer isso para que eu pudesse abrir os meus olhos, cuidar mais de mim, fazer os meus exames que eu preciso fazer. Hoje eu vejo isso, mas eu precisei passar por isso para eu acordar para a vida. Eu tive essa crise de ansiedade por alguns gatilhos, né? Que eu tive, que eu acho que causaram essa minha ansiedade. Com certeza, por coisas que eu já passei, eu tenho certeza que daí, com o passar dos anos, foram acumulando para que eu tivesse essa crise de ansiedade. Antes de eu ter essa crise, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, muito preocupada, como eu já falei. Eu tinha medo de quando ficava escuro, sabe? E hoje eu tô me entendendo um pouco melhor. E um medo que eu tive um tempo, faz uns 2 anos que eu tô com esse medo, de 2 anos pra cá, eu tava tendo um medo de dirigir em estrada. Dirigir em estrada ou tá com alguém que tá dirigindo na estrada. Por exemplo, meu marido tá dirigindo na estrada, eu tinha medo de sair com ele. Ou tinha medo de sair com a minha irmã dirigindo. Se você acha que tem ansiedade, que tem algum desses sintomas, tem que procurar ajuda médica. Um tempo atrás, eu tomei esse mesmo remédio, mas eu tomei só 1 mês e larguei por conta. Não faça isso. Você tem que buscar ajuda e manter o tratamento. Fazer certinho. Hoje eu tô tomando um medicamento contínuo, né? É um medicamento, não é forte, não é um medicamento viciante. É um medicamento contínuo como qualquer outro. Por exemplo, para quem tem pressão alta, não tem que tomar um remédio para controlar a pressão? Então, a mesma coisa o remédio da ansiedade. Então, eu tomo um ansiolítico e tô fazendo terapia. Então, tô começando a me entender melhor. Uma coisa que eu preciso voltar a fazer é academia, porque o exercício físico precisa fazer parte do meu tratamento para trabalhar isso aqui também. Porque o exercício físico libera aquele hormônio que eu esqueci, que faz bem pra mente. Então, só falta isso. Mas assim, eu já busquei ajuda médica, fiz meus exames de rotina, e aquele exame que eu fiz, que monitorou minha pressão durante 24 horas, a média da minha pressão foi de 11
11,5, então uma pressão muito boa pra minha idade. Eu tenho 39 anos, né? Então, foi a média de uma pressão muito boa. Era só a ansiedade mesmo, mas que eu já tô tratando. Voltando ao assunto lá de dirigir. Conversando com a minha psicóloga, eu contei isso pra ela. Ela, conversando comigo assim, me perguntou se eu passei por alguma experiência ruim, que eu tivesse tido um trauma com essa questão de dirigir, estrada, carro. E eu disse que não. Muito pelo contrário. Eu tenho quase 20 anos de carteira. Quase 20 anos de carteira, um pouquinho menos. E eu sempre dirigi dentro da cidade. Sempre dirigi. E de 2 anos pra cá, eu tô tendo esse medo de sair na estrada, de carro e viajar. Pode ser meu marido dirigindo, mas eu vou estar com medo. Eu dirigi, então, nem pensar. Então, de 2 anos pra cá, eu adquiri esse medo. E conversando com a minha psicóloga, eu perguntei assim, tá, se eu não passei por nenhuma experiência ruim, eu mesma, não passei por nenhuma experiência ruim com relação a carro, com relação a tá viajando e acontecer alguma coisa, da onde que vem esse medo? Ela falou que pode acontecer que alguns medos a gente pode adquirir com a ansiedade. Não precisa acontecer nada para que a gente adquira esse medo. Pode acontecer por causa da ansiedade. Por isso a importância do tratamento do medicamento, da terapia, porque para você entender o teu comportamento. Então, é muito importante isso. Hoje eu tô me entendendo mais. Tô entendendo os gatilhos que eu tive quando eu passei mal, o porquê que eu passei mal, que foram gatilhos emocionais, assim, que foi alimentando a minha mente para que isso viesse a ocorrer. Hoje eu tô fazendo terapia para eu me entender, porque não adianta nada eu tomar um remédio e não fazer terapia para eu entender o meu comportamento, fazer uma autoanálise, sabe, de mim. Não adianta, porque se acontece de eu ter uma crise, eu não vou saber como lidar. E outra coisa, eu não quero ficar dependente do remédio a minha vida inteira. Eu quero aos poucos ir diminuindo. Então, assim, é muito importante. E por que eu quis trazer isso aqui no vídeo hoje? Porque Deus, Ele permitiu que acontecesse isso comigo para me ensinar muitas coisas. Semana passada eu voltei no médico para ver se eu ia precisar baixar um pouquinho a dosagem, sendo que a minha dosagem já é muito baixa do remédio, ou se eu precisaria manter. Eu, né, quem ia dizer é o meu médico, mas assim, eu sinto ainda que eu preciso manter, porque tem dias que eu tô um pouquinho agitada, mas assim, o medicamento tá dando conta, mas eu sinto ainda que não é a hora de largar o remédio. Isso eu tenho consciência, isso é importante, você ter consciência dos sintomas que você tá tendo. Hoje, depois de passar por tudo isso, eu aprendi que com saúde não se brinca. Ainda tenho muitos medos? Tenho, mas assim, a gente tem que procurar ajuda e fazer certinho o tratamento. Então, eu fui no médico, eu falei pra ele, ó, eu sinto que ainda não posso deixar o remédio e nem baixar a dosagem, quero manter, até porque faz só 6 meses, né? Então faz pouco tempo. E, então, como eu disse pra vocês, eu trouxe esse vídeo para trazer o meu exemplo aqui para pessoas que por acaso estão passando por isso e que possa ajudar de alguma forma. E sempre trazendo Deus comigo, com as experiências que eu tenho. Porque assim, se não fosse Deus, sabe, Deus me ajudar, eu não ia buscar ajuda médica, eu não ia ter força para buscar terapia. Então, se não fosse Deus na minha vida, eu não ia ter força para nada. Eu falo sempre aqui isso. Tudo é sobre Deus na nossa vida. Porque às vezes a gente não tem de onde tirar força. Aí vem Deus e te pega pela mão. Ele segura na tua mão e vai com você. E eu senti isso de Deus comigo, sabe? Então, aconteceu tudo isso para que eu entendesse que Deus está comigo. E Deus permitiu isso para que eu pudesse me ver novamente. Junto com a ansiedade, vem outros sintomas. É um combo. É desânimo, é preguiça. Mas, gente, não é um desânimo assim, hoje tô desanimada, acordei assim.
É um desânimo todo dia, não é um desânimo de um dia só. É uma preguiça, não porque, nossa, que preguiçosa que ela é. Não, é uma preguiça fora do normal, que você não tem vontade de fazer nada. Tem muita gente que confunde ansiedade com depressão. Não é a mesma coisa. Por isso que você tem que estar atento aos sinais. Eu conversava com Deus, meu Deus, eu não quero ficar assim. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu não tenho quase maquiagem. Porque assim, eu não tô ansiosa há 6 meses. Isso é de anos atrás. É uma bagagem que eu vim trazendo que ocasionou isso. A ansiedade não acontece do dia pra noite. É de anos até aqui. Tô falando de mim, né? Mas ela não acontece do dia pra noite. São as experiências que você vai trazendo ao longo dos anos. Experiências ruins. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Muito tímida. Muito na minha. Sempre fui assim. Antes eu tava achando que era só o desânimo, que era, sabe? Eu sabia que não era normal, mas eu achava que era só um desânimo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais fechada, só que fui ficando pior, sabe? Eu não tava... No começo eu achava que era depressão, porque confunde muito. Tem muitos sintomas da ansiedade que tem na depressão e tem muitos sintomas da depressão que tem na ansiedade. Então confunde. Então, por isso que é importante você buscar ajuda médica. Então, eu tinha desânimo, na verdade eu ainda tenho, né? Como eu falei, faz pouco tempo que eu tô fazendo tratamento. Eu tenho desânimo, preguiça, mas era tudo em excesso. Como eu falei, às vezes você tem um desânimo, uma preguiça ali, mas é do momento, é só daquele dia. Eu tinha todos os dias, eu não tinha vontade de fazer nada. Aí eu parei de comprar maquiagem, aí eu parei de me arrumar, aí eu parei de comprar coisas pra mim. Não é normal uma pessoa não ter maquiagem. Agora que eu tô começando a comprar. Não é normal uma mulher não ter nenhum esmalte para passar na unha. Eu não tinha. Agora que eu tô voltando a comprar. Para vocês terem uma ideia, como eu ainda tô em processo. Ó, eu tenho que fazer raiz no meu cabelo, mas eu tenho preguiça. Mas hoje eu já tenho a consciência que eu preciso fazer. Antes, eu não queria fazer nada. Não tinha vontade de comprar uma roupa. Ah, porque eu tô acima do peso. Ah, porque não vou sair, por que eu vou comprar? Não. Então, aí é que a gente tem que tomar o cuidado. Tudo que é em excesso, tem que abrir o olho e buscar ajuda. Você não vai se tornar fraco por buscar ajuda. Pelo contrário, vai te mostrar o quanto você tá sendo forte. Quando eu falo que Deus me ajudou, Ele me ajudou naquele momento difícil de crise. E Deus tem me ajudado muito, porque colocou bons profissionais. O remédio tá fazendo efeito. Comecei a fazer terapia agora com uma psicóloga que eu já conhecia, que já era minha psicóloga de anos atrás. Então, assim, Deus tá preparando todas as coisas e serviu, assim, para que eu realmente acordasse, porque assim, eu sempre pensei muito nos outros, não tava pensando mais em mim, só tava pensando no meu filho, no meu marido, e eu me deixei de lado. Não que você não tenha que pensar no seu filho, no seu marido, você tem que pensar, só que eu me deixei de lado porque eu não tinha vontade de fazer nada. Como eu tava falando pra vocês, eu sempre fui uma pessoa mais na minha, uma pessoa mais fechada. Sempre eu gostei de ficar no meu canto. Eu sempre ouvia falar, mas você precisa sair, você só fica em casa, não sei o quê. As pessoas não podem chegar e falar assim pra você o que você deve ou não fazer. Às vezes você não sabe o que a pessoa tá passando pra você tá falando isso. E era o que tava acontecendo comigo. Às vezes a pessoa vinha pra mim e falava, você precisa sair mais. Porque eu não te vejo mais. Ao invés de perguntar, viu, você tá bem? Não, as pessoas, elas não perguntam como você tá. Elas querem falar pra você o que você deve fazer. E não tem pior coisa que a pessoa que tá passando pela ansiedade, muitas vezes, no meu caso, que sou uma pessoa mais fechada, ficar me perguntando, ficar me falando, né? Você tem que sair, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem, sabe? Eu sei que eu preciso fazer isso, mas não precisa falar. Um dos meus gatilhos, porque eu tenho vários que me fizeram chegar nesse ponto de
de descobrir que eu tinha ansiedade. Eu sempre me importei muito com a opinião dos outros. Muito. Eu sempre me preocupei muito com a opinião dos outros. E se preocupar com a opinião dos outros e você... Porque tem uma diferença em você se preocupar com a opinião dos outros e você se preocupar com o que os outros vão achar da sua reputação. Então quer dizer sim que não vou me importar com a opinião dos outros, que se danem os outros. Não, não é assim. Não é nesse sentido. Eu tenho que me preocupar sim em dar um bom exemplo para os outros, sim. Mas o que eu não posso deixar é que a opinião de alguém ou alguém venha me dizer o que eu tenho que ou não fazer. Então tá aí a diferença, sabe? Entre se preocupar com a opinião dos outros e em você dar um bom exemplo aos outros. Sempre me preocupava com o que os outros falavam de mim, sempre acabava vivendo aquilo que eles queriam que eu vivesse. Vivi muitas situações assim, não conseguia ter a minha opinião formada. Então, esse é um dos gatilhos que eu tive. Não foi o que ocasionou a minha crise, mas eu sei que isso também faz parte do meu quadro de ansiedade. Mas assim, por isso que eu falo, você precisa ser bom exemplo para as pessoas, mas você não pode deixar que as pessoas ditem o que você tem que fazer. Você tem que estar preocupado com o que Deus acha de você, não o que as pessoas acham. E eu quero deixar para vocês aqui, vou até pegar aqui na Bíblia, alguns versículos que eu deixei anotados aqui. E vou deixar esses versículos na descrição para vocês, você tendo ansiedade ou não. Maravilhoso saber que tudo que a gente está passando tem na palavra de Deus pra gente ter um consolo. Tudo que você precisa na tua vida, você vai encontrar na palavra de Deus. Como eu digo sempre, a Bíblia é o nosso manual. Então, tudo que a gente precisa, a gente corre para ela. E a gente sabe que a gente tem uma palavra do Senhor ali para aquele momento que a gente está vivendo. Então, lá em Mateus 11, 28 a 30, vou abrir para vocês aqui. São todos versículos bem conhecidos, mas que vem muito a calhar sobre a ansiedade. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E realmente, quem tem ansiedade parece que está carregando um fardo a mais. Então tire esse fardo e entregue para Jesus. Outro versículo que eu sempre lembrava também quando eu estava assim preocupada ou com aquela agitação, e quando eu fico assim também, eu gosto de lembrar, está em Salmos 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Aqui é Davi falando, nos Salmos. Quando você sentir que a ansiedade está te dominando, corra para Deus, porque Ele vai trazer alívio à tua alma. Outro versículo que eu amo também, Salmo 56, 3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Você pode ter medo. Mas assim, eu sou cristã, eu tenho Deus no meu coração, mas você é ser humano. A gente tem medo. E quando a gente tem medo, a gente confia em Deus. A gente corre para Ele. Um dos versículos mais conhecidos que tem, Isaías 41, 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E tem outro versículo aqui, vou pegar aqui, Mateus, para fechar aqui os versículos, Mateus 6, 31 ao 34. Lembrando que eu vou deixar esses versículos para vocês na descrição, todos eles. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando a gente busca a Deus, em primeiro lugar, não é a minha necessidade que vou buscar primeiro,
é a minha vontade. Não, é a vontade de Deus, é as coisas de Deus. Quando a gente busca Ele em primeiro lugar, o resto Ele acrescenta. Isso eu tenho aprendido muito, que eu não preciso me preocupar. Se o meu coração tá em Deus, em primeiro lugar, o resto Deus vai fazer. O resto Deus vai providenciar. E isso a ansiedade tira da gente. Ela tira a confiança que a gente tem em Deus. Tirando a confiança, ela coloca o medo. Ela coloca a preocupação. Então, se você buscar Deus em primeiro lugar, o resto Ele vai fazer. Não se preocupe. Tô colocando isso em prática, sabe? Então, tem coisas que acontecem na nossa vida que vai fazer com que eu aprenda, que eu dependa mais de Deus. Então, isso que aconteceu comigo serviu para que eu me achegasse para mais perto dele. Porque tem vezes que a gente tá vivendo de um jeito que Deus não se agrada. Então, às vezes, Deus dá um chacoalhão na gente para que a gente possa voltar pro caminho dele. Às vezes, você não tá nem desviado da igreja, mas, assim, a tua vida não tá de acordo com ele. Você pode estar na igreja, mas você não tá vivendo uma vida de acordo com o que Deus quer. Então, às vezes, Deus permite coisas na nossa vida para que a gente possa enxergar ele de verdade, para ter mais intimidade com ele, para ler mais da palavra, para orar, para ter um relacionamento de filho mesmo com ele. Com certeza que era isso que estava faltando para mim. Tenho aprendido muito com Deus. E sabe, e depois que aconteceu isso comigo, eu já vivi tanta coisa assim maravilhosa. Tenho aprendido tanto com ele. E isso é o que importa. Aí vem o versículo para fechar esse capítulo 6 de Mateus. Não se preocupem com o amanhã. Se preocupar com o amanhã, se preocupar com o que vai acontecer amanhã, isso é o quê? Ansiedade. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, assim, esse versículo, quando eu leio, eu me vejo. Porque, assim, eu me preocupo demais com o amanhã, mas a gente não pode controlar nada. O que você pode fazer? Sabe o que vai acontecer amanhã? Você não sabe. Então, assim, pra que você vai se preocupar? Deus tem me moldado muito nessa área de não ser ansiosa. Deus tem trabalhado muito nessa área da minha vida. Eu espero de coração que esse vídeo fale com você. Que essa palavra vá em encontro a você que tá passando por isso também. Ou se não tá passando, glória a Deus por isso, que você não tá passando. Mas que se você conhece alguém, você pode mandar esse vídeo para essa pessoa, para que ela tenha esse entendimento. Que Deus, Ele tá com você. Ele quer o melhor para tua vida. Ele não quer que você viva ansioso. Não se preocupe com nada. Porque Deus já tá no teu futuro. Você não precisa se preocupar. Ele tá cuidando de tudo. Eu quero fazer uma playlist aqui no canal dos meus devocionais, para quando vocês abrirem os vídeos aqui, já tá separadinha lá na ordem, né? E para finalizar esse vídeo, quero contar uma vitória para vocês muito grande, que depois que aconteceu essa minha crise de ansiedade, um dos medos que eu tinha, que Deus já tá trabalhando muito nessa área da minha vida. Mês passado teve um congresso da igreja de mulheres, era em outra cidade, ficava a 4 horas daqui, e meu marido não ia poder me levar, porque eu pedi muito para ele que ele me levasse, justamente porque eu tinha muito medo de dirigir até lá. Meu marido não conseguiu ir, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Mas eu vi aquilo como Deus direcionando as coisas para me empurrar para aquela situação, para que eu pudesse enfrentar aquele medo. A grande vitória que eu tive, que Deus me proporcionou, foi que eu consegui ir dirigindo e voltar dirigindo até o congresso de mulheres. E isso eu tô contando é para a glória dele, porque por mim eu não conseguiria nada. Sozinha eu não consigo nada. Já disse isso em algum vídeo aqui. Sozinha eu não posso nada, não controlo nada, mas com Deus eu posso. Eu posso. Eu me sinto uma vitoriosa por isso. Eu fui viajando, quando eu ia parando nos lugares assim, meu Deus, eu já cheguei até aqui.
Quando eu cheguei no local mesmo, gente, era uma felicidade muito grande. E vocês não têm ideia de quão maravilhoso foi pra mim isso. Parecia que eu tinha ganhado um prêmio. Então, eu tô muito feliz, muito feliz. Não falo isso pra ficar, ela tá se achando porque foi dirigindo, conseguiu. Eu não consegui nada. Deus é que me ajudou. Deus me deu força. O que você tem que fazer é enfrentar seus medos, mas sozinho você não consegue. Sozinha com remédio, você não vai conseguir. Sozinha com terapia, você não vai conseguir. Se você não estiver buscando Ele em primeiro lugar, você não vai conseguir. Mas buscando Ele em primeiro lugar, buscando o reino e a justiça dele, você vai longe. E é pra glória de Deus que eu digo, eu consegui e eu venci. E quero fazer mais viagens assim, dirigindo sozinha. Foi uma bênção e Deus foi tão bom que eu achei que eu ia ficar ansiosa ou poderia ter uma crise um dia antes da viagem. Gente, eu não fiquei. Eu fiquei assim, nossa, amanhã é a viagem, mas eu não fiquei ansiosa. A estrada estava tranquila, foi uma bênção, não choveu, sabe? Tanto na ida quanto na volta. Então, assim, é um testemunho sim que eu tô contando. Porque testemunhos e milagres não são só coisas grandes, né? São as pequenas vitórias também. Então, eu quero dizer pra você, Deus, Ele pode tudo na tua vida. Mas você tem que deixar, você tem que querer. E de verdade, eu espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas. E eu peço muito a Deus que Deus abençoe vocês que estão assistindo. Foi uma alegria novamente trazer aqui mais uma experiência que eu tive com Deus para compartilhar com vocês. E se esse vídeo ajudar uma pessoa que está passando por isso, hoje eu vou ficar feliz, de coração. Eu agradeço muito cada um de vocês que estão aqui, que puderam ver esse vídeo e que de alguma forma Deus esteja trabalhando na vida de vocês através do que eu disse aqui, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a sua família, a sua casa e a tua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!